Olá, meus caras, tudo bem? Sou o Jota Borgognoni e vim aqui responder um desafio do Sérgio de Souza. Tudo bem, Sérgio? E o desafio dele era os santos que abalaram o mundo. Quais foram os santos que marcaram a sua vida? Então eu estou aqui respondendo esse desafio. A primeira coisa que eu quero dizer é a minha visão dos santos. Muita gente me pergunta, talvez porque eu seja a única referência católica na vida das pessoas, e daí tem gente que me pergunta: Jota, como é que funciona os santos? Como assim rezar para santo? Qual que é a minha visão? Eu me baseio muito numa analogia que eu aprendi com o tempo. Imagina que você está na sala de aula e o professor está ensinando alguma coisa. Você não entende, você ergue a mão, pergunta, o professor tenta te ensinar de novo, você não entende. Para quem que você vai correr? Para os seus colegas. Principalmente para o CDF, para o nerd que fica ali sentado na primeira poltrona. E você vai perguntar para ele, primeira carteira, você vai perguntar para ele: cara, como é que você fez? Como é que você faz? Me ensina. E muitas vezes a gente aprende muito mais com o nosso colega do que com o professor diretamente. Então é essa visão que eu tenho dos santos. Muitas coisas a gente vai aprender por meio deles. Porque eles são seres humanos que aprenderam alguma coisa e que a gente pode aprender com eles. Isso que eles aprenderam. Então os santos, para mim, são esse tipo de pessoas. Esse tipo de gente que você vai procurar para tentar solucionar alguma dúvida, para tentar resolver alguma coisa e que você não está conseguindo com a ligação direta. Né? E também aquela coisa, né? Você pergunta para Deus, pede alguma coisa para Deus, não custa nada pedir para o santo. Intercede por mim, já que você está ali perto, já que você entende muito mais do que eu. E a segunda coisa também que eu acho muito interessante nos santos é que existem santos de todos os tipos de personalidades. Né? De todos os tipos. Então, você, de acordo com a sua personalidade, você tem que procura um santo que seja do teu tipo, né? E eles vão sempre ensinar pra gente várias formas de ser cristão, várias formas de ser católico e várias formas de ser bom para com os outros. Isso eu acho interessantíssimo. Se você procurar bem, você vai encontrar um santo que é a sua cara, né? Porque foi isso que eu fiz. Né? Como que foi minha história com os santos? O primeiro santo que marcou minha vida foi Santa Teresinha, do Menino Jesus. Eu estudei no colégio chamado Santa Teresinha e tinha as irmãs do Sagrado Coração de Jesus e elas estavam sempre por ali e sempre estavam rezando para Santa Teresinha. Então a imagem de Santa Teresinha foi muito marcante na minha vida. Toda a primeira sexta-feira do mês tinha a missa ao Sagrado Coração de Jesus e a gente ia, o colégio inteiro ia, não tinha aula na primeira aula e o colégio inteiro ia. E aquilo me marcou muito e as irmãs, eu lembro que elas faziam teatro de Santa Teresinha. E o que eu gosto de Santa Teresinha é a humildade dela e a simplicidade. A infância espiritual, né, a via menor que ela ensina é muito interessante. As histórias dela, né, aquela história que ela não encostava na carteira, ela tinha problema nas costas, ela não encostava não encostava no banco da missa, assistindo a missa inteira, porque ela queria fazer um sacrifício para Deus. Ela tinha a irmã mais chata, que ninguém queria cuidar. Ela ia lá e cuidava com amor. Então Santa Teresinha me ensinou muito a respeito dessas pequenas coisas. E também foi a primeira ideia de santidade que me foi colocada na minha cabeça, vamos dizer assim. A primeira vez que eu entendi o que era santidade foi por meio de Santa Teresinha. Mas acontece, como eu disse, a personalidade de Santa Teresinha não é muito. A infância espiritual é muito, muito interessante, mas parecia que eu precisava de santos mais intensos, né? Uma coisa mais italiana, aquela coisa mais forte. Foi aí que eu conheci Santa Teresa d'Ávila. E lendo os escritos dela e conhecendo a vida dela, é uma santa bem prática, é uma santa interessantíssima, né? Até mesmo em psicologia, as coisas que ela escreve é fenomenal. E eu lembro muito bem uma história em que uma irmã falou que estava tendo um êxtase espiritual, bababá, chega Santa Teresa d'Ávila e fala: não, você está com fome, pode parar, pode sentar e comer. Ela era muito direta, e muito certeira, né? Então isso me chamou muito a atenção em Santa Teresa d'Ávila e me agrada muito até hoje os ensinamentos dela, por causa da linguagem dela e da personalidade dela. Depois, o terceiro santo que marcou minha vida foi Santo Agostinho, principalmente pela história dele. Santo Agostinho, para quem não sabe, foi um sujeito que fez 1000 coisas, se envolveu com astrologia, se envolveu com 1000 coisas, né? Teve até um filho e ele era um devasso mesmo, né? Até que ele se converte, né?
ele se converte verdadeiramente, vamos dizer assim, e então ele começa o caminho de santidade dele. Então o que eu acho muito interessante de Santo Agostinho é isso, tem um antes e tem um depois. Tem o turning point, né? Tem um momento que ele muda, tem um momento em que ele se arrepende. Santa Teresa d'Ávila também, tem um momento que ela vê uma cruz de Jesus Cristo e se converte de verdade, né? E se torna e abraça a cruz mesmo. Santo Agostinho é a mesma coisa, e me chama muito a atenção a vida dele, e eu acho também os escritos dele, toda a influência que ele teve depois para virar doutor da igreja, assim como Santa Teresa d'Ávila, acho fenomenal tudo que ele fala. Então, Santo Agostinho é o terceiro santo, e o último santo que marcou minha vida é o São Padre Pio, que eu já curti antes de virar modinha, que isso fique bem claro. São Padre Pio, eu achei fenomenal, eu já li 2 biografias dele, assisti o filme, e o jeito dele também, né? Tudo tem muito a ver com a minha personalidade também, assim, eu me identifico muito com o Padre Pio. O jeito dele é muito direto, é muito bonachão, vamos dizer assim, até em certos momentos, porque ele conseguia ter visões espirituais, ele via o mundo espiritual, ele tinha bilocação, ele conseguia saber os pecados das pessoas antes delas confessarem para ele, mas ele sempre foi pé no chão. Aquela frase dele, reze e não se preocupe, é uma frase que fica na minha cabeça diariamente. Assim, reze e não se preocupe, reze e não se preocupe, reze e não se preocupe. E também no filme, né, tem a cena do filme que ele pega um sujeito e dá uns tapas na cara, né, e manda o sujeito embora da igreja. Às vezes eu me sinto aquele sujeito levando uns tapas na cara do Padre Pio, porque eu acho ele um santo muito atual. Ele morreu não faz muito tempo, né, em comparação de Santa Teresinha, Santo Agostinho, Santa Teresa d'Ávila. Dá para você ver vídeo no YouTube de missas dele, e eu acho ele muito atual e muito necessário hoje em dia. É uma espiritualidade que tem uma via direta, eu acho, com a modernidade. Ele é um santo extremamente necessário. Então foram esses 4 santos. Tem outros tantos, né, que me auxiliam nessa jornada de católico, mas esses 4 é o que mudaram a minha vida e até hoje eu sigo com eles, né? Não é o Quarteto Fantástico, mas é um quarteto divino. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do que eu disse, espero que também isso faça com que vocês se sintam motivados a procurar a história dos santos, pelo menos esses 4 santos que eu disse, porque vale muito a pena. Quando você lê a história dos santos, você aprende muito da capacidade do ser humano, até onde vai a bondade do ser humano, e dá um pouco mais de esperança pra gente que estamos vivendo aí nesse mundo tão tão desesperado, né? Um mundo tão triste muitas vezes. Então espero que vocês tenham gostado. Sérgio, espero que eu tenha respondido sua pergunta, tá? E a gente se encontra aí no Em Busca de Sentido, pelas redes sociais, por aí, é isso aí. Tá? Muito obrigado. Até mais, gente. Tchau, tchau.